e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E você diz amém. Amém? Coloque a mão no peito, se possível, e repita após mim dizendo: Senhor Jesus, fala comigo. Eu preciso que a tua palavra seja profecia para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Amém. Queridos, na minha modesta opinião, tudo o que for falado, aclarado, dissertado, elucidado, estudado ou ensinado sobre família até o arrebatamento da igreja terá sido pouco, muito pouco. Digo-vos isto porque a família constitui-se indubitavelmente numa das maiores temáticas das Sagradas Escrituras. E a razão de afirmar-lhes isto fundamentam-se ou estão fundamentadas pelo menos em 5 grandes verdades. Primeiro, porque a família é o ponto de partida de todo e qualquer relacionamento, ou seja, tudo começa a partir da família. Segundo, porque a família é a oficina modeladora do caráter. O que se aprende na vivência do lar permanece para toda a vida, e não existe uma outra oficina na modelagem do caráter que se possa comparar à família. Terceiro, porque a família é um espaço para o crescimento pessoal e coletivo. Nenhum outro espaço é mais propício para crescermos nas múltiplas áreas da vida do que a família. Quarto, porque é na família que está a força e o potencial da igreja. Repito, é na família que está a força e o potencial da igreja. O crescimento espiritual da igreja depende da edificação da família. Quinto, porque a família é a pedra angular da sociedade. Nenhuma civilização sobreviveu à sua dissolução. Nenhuma outra instituição pode realizar seu propósito essencial. Nenhuma outra instituição exerce o seu impacto para o bem ou para o mal como a família. E a minha proposta esta noite, ao ler esse texto juntamente convosco, é falar-lhes justamente sobre família, a partir da perspectiva de um pai que teve uma experiência extremamente traumática e de um filho que, da mesma maneira, foi o elemento principal dessa experiência. Percebam que Jesus começa a construção desta parábola falando de uma família que experimenta, que vivencia, que protagoniza uma grande crise. Repito, uma grande crise. E os senhores sabem muito bem que existem pelo menos 2 momentos muito perigosos na vida de qualquer um de nós. Primeiro, é aquele momento semelhante ao de José, no 39º capítulo do livro do Gênesis, quando a Bíblia diz que onde José colocava a sua mão,
dava certo. Onde José colocava a sua mão, prosperava. Aonde José colocava a sua mão, Deus abençoava. Alguém afirmou, e é verdade: o sucesso, queridos, é um terreno minado. Isto porque enquanto você está na parte de baixo da pirâmide do sucesso, o seu espaço para movimentação é muito amplo. Ninguém te conhece, ninguém te percebe, ninguém te enxerga, ninguém te vê. Mas na proporção que você vai crescendo, você vai se expondo. E o seu espaço para movimentação vai diminuindo. E quanto mais você sobe, mais você é percebido, observado, analisado, ponderado, estudado, vasculhado. E a partir daí, cada passo que você der tem que ser dado de maneira criteriosa, porque o perigo é muito grande. Você tem no topo da pirâmide apenas um pequeno espaço para se movimentar. E é vivendo justamente este tempo de sucesso que corremos o grande risco de baixar a guarda, de nos descuidarmos, de pensar que somos o que na verdade não somos e de pensar que temos, amados, o que na verdade não temos. Um outro tempo muito perigoso é o de Jó e o do pai do filho pródigo, porque é um tempo de perda. E não se perde qualquer coisa, não se perde algo, se perde alguém. Não se perde um valor material e temporal, se perde alguém de valor com implicações eternas. E o grande desafio num tempo de perdas é não se perder com as perdas que podem acontecer. Por que é que eu lhes afirmo que este tempo das grandes perdas é um tempo muito perigoso? Porque se você não tiver a sua vida e o seu projeto de vida alicerçado sobre a rocha que é o Senhor Jesus, você corre um sério risco de questionar o próprio caráter de Deus, como fez a mulher de Jó. A mulher de Jó estava quase que se perdendo com as perdas. Este tempo, amados, é muito perigoso. Agora olha aqui para mim, tudo depende, porém, da leitura que você faz deste tempo. Para os asiáticos, em especial para o japonês, crise, vice-presidente, pode significar duas coisas: perigo ou oportunidade de crescer. Os asiáticos, pastor José Alves, em especial os japoneses, eles olham para a crise e dizem: bom, depende da maneira como eu vejo, depende da maneira como eu enxergo, depende da leitura que eu faço da crise. Ela pode ser um grande perigo, mas ela pode ser também uma grande oportunidade para crescer. E o meu primeiro questionamento aqui esta noite é esta: qual é a leitura que você faz das crises que você enfrenta? Repito, qual é a leitura que você faz das crises que você enfrenta? Quando você está passando pela crise, como é que você consegue, ou como é que você enxerga? Qual a leitura que você faz? O que é que a crise representa para você? Perigo, ou você consegue enxergar na crise uma oportunidade que Deus está te dando de crescer e amadurecer? O pai da parábola do filho pródigo, ele faz uma leitura da crise positiva e não negativa. Sabe por quê? Simples, porque ele não desiste dos seus projetos. Repita após mim, diga: na crise. Fala com voz de crente pentecostal, diga: na crise, eu não vou desistir dos meus projetos. Diga mais uma vez: na crise, não desistirei dos meus projetos. O pai desta parábola, ele faz uma leitura positiva e não negativa. Ele não desiste dos seus projetos. Ele não diz: não valeu a pena gerar 2 filhos. Ele não diz: não valeu a pena investir em família. Muito pelo contrário. E a grande pergunta aqui, gente, é esta: o que é que nós podemos aprender com este pai, com esta casa,
com esta família? O que é que nós podemos aprender com tudo o que aconteceu na casa do filho pródigo? Número 1, e é uma verdade que você já conhece muito bem. Número 1, você precisa entender que nem tudo na família sai como nós planejamos. Eu vou repetir: nem tudo na família sai como nós planejamos. Nem tudo na família vai sair como você sonhou, elaborou, projetou, arquitetou, rabiscou, esboçou, porque nem tudo na família, infelizmente, queridos, sai como nós planejamos. Quando estava em Cuiabá, se bem que voltei para Cuiabá recentemente, mas antes de me mudar para Brasília, isto em 2014, sempre que estava em Cuiabá, nesse período de 2014, e sempre que tinha a oportunidade, eu tinha o hábito de reunir os meus sobrinhos em casa, na casa da minha mãe, junto com os meus irmãos, e contar para eles histórias da Bíblia e outras histórias que ensinam lições de vida. Nós tomamos o cuidado de presentear cada um deles com um exemplar da Bíblia Sagrada, e isto de acordo com a faixa etária de cada um. Ensinamos a todos eles a orar a Deus, a orar agradecendo a Deus pelo café, a orar agradecendo a Deus pelo almoço, a orar agradecendo a Deus pelo jantar. Eu tenho um amigo que o filho dele me faz passar vergonha, pois com 10 anos de idade, ele já fala fluentemente tanto o inglês quanto o espanhol, pois frequenta uma escola bilíngue desde os 6 anos de idade. E sempre que nós nos reunimos de maneira informal, é comum esses amigos falarem do investimento que estão fazendo na vida dos seus filhos. Mas apesar de tudo isto, é preciso viver com esta consciência: nem tudo na família sai como nós planejamos. Se você me perguntar, irmão, este filho pródigo, ele tinha mais motivos para sair de casa do que para ficar, eu te digo que este moço, ele tinha todos os motivos para ficar em casa e nunca se rebelar. Sabe por quê, queridos? Porque nesta parábola, quando Jesus está falando do Pai, Ele está descrevendo o próprio caráter de Deus. Em segundo lugar, ele tinha um campo com novilhos, ele tinha uma casa, está no texto, para onde ele voltava à tarde. Ele tinha acesso a boa música, ele tinha amigos, ele tinha irmão e ele tinha muitos empregados. E pode ser que você questione dizendo: então por que é que um pai faz o que pode, investe o que tem e de repente algo não sai como ele ou ela planejou? Sabe por quê, queridos? Por melhor que você faça, isto não anula o direito que os seus filhos têm de escolherem. Por mais que você invista, isto não tira-lhes o livre-arbítrio. No final, a decisão é dele. No final, a decisão é dela. No final, é ele quem escolhe. No final, é ela quem decide. Por mais que você aconselhe, por mais que você oriente, por mais que você tente abrir os olhos, mas no final, a decisão é dele. No final, a decisão é dela. E ser humano, pastor presidente, é um problema sério, porque o ser humano, ele toma as decisões mais importantes da vida justamente quando está apaixonado. E paixão é um problema sério, irmãos. Deixa o indivíduo surdo, cego e com bloqueio mental. Eu vou repetir: a paixão deixa o indivíduo surdo, cego e com bloqueio mental. Porque quando alguém está apaixonado, não vê o perigo. E se ele não está vendo o perigo, olha,
Aí não adianta conselho de pai, não adianta conselho de mãe, não adianta conselho de liderança, muito menos conselho de pastor. Todos estão vendo o perigo, menos ele, menos ela. Quando faço uma leitura da nossa geração, eu percebo que a nossa geração, ou que manifesta-se em nossa geração um estigma, aquilo que eu particularmente chamo de síndrome de Esaú. Gênesis capítulo 26 e versículo 35. A Bíblia diz que Esaú atingiu a idade marital. Chegou a hora de Esaú casar, e Esaú toma para si 2 mulheres. O problema não era Esaú ter 2 mulheres, porque o contexto sociológico e jurídico da época permitia. O problema é que a Bíblia diz que as mulheres de Esaú eram etéias. E esse texto diz: e foram as mulheres de Esaú para seus pais Isaque e Rebeca uma verdadeira amargura de espírito. Permita-me fazer uma pergunta. Quem é pai ou mãe aqui, por favor, dê um sinal com a sua mão. Já pensou? Você cria o seu filho, a sua filha com todo cuidado, com todo carinho, com todo zelo, com todo temor. Você se esforça para fazer aquilo que ele quer. Você se esforça para dar a ela aquilo que ela quer. E de repente aparece alguém que você sabe vai ser uma verdadeira amargura de espírito para você durante toda a sua vida. E alguém me questiona: por que é que isto acontece? Simplesmente porque a decisão é dele. Porque a decisão é dela. Quando paro para pensar sobre isto, recordo-me daquele que é o salmo mais conhecido da Bíblia Sagrada. Alguém se lembra deste salmo? Na sua opinião, qual o salmo mais conhecido da Bíblia? Qual? Quem acha que é o Salmo 23, levante a mão. Está correto. Você conhece esse salmo? O que é que diz o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu vou citar este salmo justamente como Davi o escreveu, há aproximadamente quase 3.000 anos atrás. Este salmo é muito mais que um cântico, que uma adoração, que um louvor. Na verdade, este salmo é uma oração ao Senhor nosso Deus. Davi, quando escreve este salmo, ele escreve dizendo: Adonai roi loersar, biniod shei aberseni, armermeno roi enahaleni, nafshi eshovev yaheni vemagelet zedek leman shemo, ganke elek begetis malvet loirara kiatai madi, shivanteru mishanterra remai yenahamuni, Taro lefanai churran negeb tesorerai, de chantava shemen rossi cosi revaiá, aqui tove vasserre de gerdefune coemi raiá, vechavet bevet Adonai leoher yamin. Ou seja, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me. Repita após mim, diga: guia-me. Diga mais uma vez: guia-me. Para você não esquecer, diga: guia-me. Quando Davi diz guia-me, Davi está dizendo: Senhor, eu quero ser levado, eu quero ser conduzido, eu quero ser direcionado, eu quero ser ciceroneado, eu quero que o Senhor segure na minha mão e me leve para onde o Senhor quiser me levar. Guia-me. A nossa geração, os nossos filhos precisam pedir esta graça ao Senhor, antes de tomar qualquer decisão, apresentá-la ao Senhor e dizer: guia-me. Mas querido, irmão e irmã em Cristo, se você está padecendo, permita-me a expressão, com alguma amargura de espírito em casa, na família, não se preocupe.
apresente-o ao carpinteiro de Nazaré, porque não existe madeira torta que ele não possa desentortar. Vamos em frente. Qual é a segunda grande verdade, ou a segunda grande lição que eu aprendo com esse texto bíblico? A segunda grande lição que eu aprendo com esse texto é esta: faça sempre o melhor, para amanhã não sofrer com a dor do remorso, nem tampouco com a dor do arrependimento. Eu vou repetir. A segunda verdade, a segunda grande lição que eu aprendo com esse texto é esta: faça sempre o melhor, para amanhã você não sofrer com a dor do remorso, muito menos com a dor do arrependimento. Este pai, ele podia ficar sem dormir por causa da dor da perda. Este pai, ele poderia ficar sem dormir por causa da dor da saudade. Este pai, ele podia ficar sem dormir por causa da dor da separação. Mas este pai nunca iria cair em depressão dizendo: por que não fiz? Por que não fiz? Por que não fiz? Por que não fiz? Porque nós, infelizmente, somos tendenciosos a valorizarmos algo, e principalmente alguém, somente depois que nós perdemos. Eu vou repetir. Nós, seres humanos, todos nós, queridos, somos tendenciosos. Isto é inato, é congênito. Parece que essa desvirtude já nasce conosco, de valorizarmos algo, e principalmente alguém, somente depois que nós perdemos. Em 2012, eu tive o privilégio, se é que posso dizer assim, de estar celebrando algumas cerimônias fúnebres. E é comum, é natural você ver pessoas derramando lágrimas, chorando pelo ente querido. Mas, numa dessas cerimônias fúnebres, eu vi um filho agarrando o caixão do pai, e ele quase derrubou o caixão do suporte. Aquela cena me comoveu. Mas enquanto estava observando aquilo, e o menino gritando: pai, não vai embora, porque eu preciso de você, o Espírito Santo comunicou-se comigo e disse: ele nunca disse isto ao pai enquanto o pai ainda estava vivo. Quando eu leio esse texto, queridos, eu entendo porque foi que Jesus lavou os pés de Judas. A Bíblia nos diz no Evangelho segundo João, no 13º capítulo, que o Senhor Jesus, ele se cinge, ele toma uma toalha, ele toma uma bacia com água, ele senta os discípulos um ao lado do outro, e ele vem lavando os pés. Ele lava os pés de João, ele lava os pés de Mateus, de Felipe, de Natanael. Ele vai lavando ali os pés de um determinado e resoluto Pedro. Ele continua lavando os pés, lava os pés de Tiago. Ele poderia ter pulado os pés de Judas, mas como em tudo ele nos deu o exemplo, com esta atitude ele estava nos dizendo: se você sabe fazer o bem, faça, para amanhã você não sofrer com a dor da culpa, com a dor do remorso e com a dor do arrependimento. Mesmo no jardim do Getsêmani,
Quando Judas se aproxima para lhe dar o beijo da traição, Jesus olha para ele e diz: amigo, a que vieste? É irônico isto. Jesus sabia muito bem que Judas era aquele que o havia de trair, mas no jardim do Getsêmani, quando Judas se aproxima, ele olha para Judas e diz: amigo, a que vieste? Sabe o que Jesus estava dizendo para Judas com estas palavras? Jesus estava dizendo para Judas literalmente: Judas, se você desistiu de mim, eu nunca desisti de você. Eu vou lhe dar um conselho aqui esta noite, e acredito que posso fazer isso. Se você é casado, irmão, faça o melhor para sua esposa. E se você é casada, irmã, faça o melhor para o seu esposo. Os pais que aqui estão, façam o melhor para os seus filhos. E os filhos também, em contrapartida, façam o melhor para os seus pais. Faça o melhor para o teu sogro. Faça o melhor para a tua sogra. Faça o melhor para o teu genro. Faça o melhor para a tua nora. Faça o melhor para a tua igreja. Faça o melhor para o teu pastor. Porque amanhã, quando você estiver do lado do caixão, porque se o arrebatamento demorar mais um pouco, alguns aqui infelizmente irão passar pelo infortúnio da morte. Quando você estiver do lado do caixão, o diabo não vai poder te apontar o dedo e lhe acusar de nada. Você vai dizer: enquanto esteve viva, enquanto esteve vivo, enquanto foi meu pastor, enquanto eu estive congregando ali, eu fiz o melhor. Já que você não pode tocar em ninguém, disfarçadamente, olhe para a tua esposa ou para o teu esposo e dá aquele recadinho no olhar mesmo, dizendo: faça o melhor para mim, tá? Que eu me comprometo a fazer o melhor para você. E que a partir de hoje possamos fazer o melhor para a nossa igreja, para o lugar no lugar que congregamos, e que possamos fazer o melhor também para aqueles que Deus designou para cuidar de nossas almas. Quem pode dar glórias a Deus por isso? Vamos em frente, que o meu horário está quase indo já. Qual a terceira verdade que eu encontro nesse texto bíblico? A terceira grande verdade que eu encontro nesse texto é esta, e o que eu vou dizer é sério: em tempos de crise, não deixe o diabo fechar na tua casa e principalmente na tua vida a porta da reconciliação. Eu vou repetir: em tempos de crise, não deixe o diabo fechar na tua casa e principalmente na tua vida a porta da reconciliação. Queridos, sempre que leio esse texto, fico maravilhado. Primeiro, vamos lá, como os senhores sabem muito bem, cultura judaica. Nenhum filho, na cultura judaica, na época de Jesus, se atrevia a se aproximar do seu pai para lhe pedir a sua parte na herança, ou a sua parte da herança. Sabe por quê? Porque quando um filho se aproximava do pai para pedir a sua parte da herança, é como se ele estivesse dizendo literalmente: para mim, pai, o Senhor já não faz mais sentido algum. O meu desejo é que você, pai, morra.
E sabe o que esse homem vai fazer? Dias depois, ele se assenta, ele contabiliza tudo que ele tem, ele separa uma terça parte da sua fortuna e vai entregar essa terça parte a um filho que acabou de desejar a sua morte. O filho pega a sua parte da fortuna e vai embora. E quando ele está saindo de casa, o pai não diz: ei, já que você está saindo de casa, saia para sempre. O pai não diz: ei, já que você está indo embora, não precisa mais voltar. O pai não diz: ei, se você quebrar a cara e perder tudo, se quiser voltar, vai achar a porta fechada. Não, queridos, desde o dia em que aquele menino saiu daquela casa, aquela porta sempre permaneceu aberta. Não deixa o diabo fechar na tua casa, e principalmente na tua vida, a porta da reconciliação. Sabe por quê? Porque o milagre de Deus passa por essa porta. O que Deus vai realizar na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, passa pela porta da reconciliação. Aleluia, aleluia, aleluia. Sem nenhuma presunção, mas eu tenho certeza absoluta que esta mensagem tem endereço certo aqui essa noite. Mas vamos lá, querido, já encerrando. Se pudéssemos trazer o pai do filho pródigo para os nossos dias, ainda que um personagem fictício, mas se tornássemos aqui o sonho do escritor francês Jules Verne em realidade, e criássemos uma máquina do tempo, e trouxéssemos este homem para os nossos dias, e perguntássemos a ele, inquiríssemos, o que ele teria a nos ensinar, com toda essa experiência que ele viveu na sua casa, na sua família, com certeza a primeira coisa que ele nos diria seria esta: que a nossa casa precisa ser um lugar de sonhadores, que sonham com base na grandeza do Deus que serve. Eu vou repetir: a nossa casa precisa ser um lugar de sonhadores, que sonham com base na grandeza do Deus que serve. Você já sabe disso, mas eu quero apenas trazer à sua memória novamente. O sonho, queridos, é a matéria-prima das grandes realizações. E todos nós, indistintamente, somos exatamente do tamanho dos nossos sonhos. Só pergunte para quem está do seu lado. Só pergunte. Diga a ele, diga a ela, qual é o tamanho dos seus sonhos? Pergunte aí. Qual é o tamanho dos seus sonhos? O sonho é a matéria-prima e sempre será a matéria-prima das grandes realizações. Quem abre mão dos seus sonhos, quem deixa de sonhar, praticamente está deixando de viver. Quer um exemplo de como o sonho é a matéria-prima das grandes realizações? Dá uma olhada para o teto da igreja, por favor. Especificamente para as lâmpadas do teto. Olharam? Pois é. Para que tivéssemos uma lâmpada como esta, um homem chamado Thomas Alva Edison precisou fazer um teste cerca de 14.000 vezes, até que a lâmpada se acendesse. Quando foi inquirido por que ele não desistiu, a sua resposta era apenas uma: eu tive um sonho. Quando o italiano Guglielmo Marconi inventou o rádio,
Perguntaram a ele como foi que ele conseguiu esta façanha, pastor Deneval. Ele disse: eu tive um sonho. Quando Carl Benz inventou o automóvel, ele causou um espanto tão grande na sociedade, que acharam que o seu cérebro tinha mais componentes, mais neurônios acima da média. Ele disse: não, é que eu tive um sonho. Quando Alexander Graham Bell, sueco naturalizado americano, inventou o telefone fixo, que hoje já é peça de museu, em 1822, disseram a ele como foi que ele chegou a tal invenção. Ele disse: eu tive um sonho. Quando inventaram a televisão, ou melhor, quando um russo naturalizado norte-americano, chamado Vladimir Kosmas-Zworykin, inventou a televisão em 1931, disseram a ele: como foi? Você é um gênio. Ele disse: não, eu apenas tive um sonho. Quando Martin Cooper, hoje com 97 anos de idade, inventou este aparelhinho aqui, que nós não desgrudamos dele, em 1980, sabe qual foi a sua resposta para aqueles que lhe inquiriram como ele conseguiu tal feito? Simples: eu tive um sonho. O sonho é a matéria-prima das grandes realizações, e nenhum homem na Bíblia Sagrada sonhou tanto como o pai do filho pródigo. O senhor precisa me provar isso. Provo-lhe. Quando nós lemos Lucas capítulo 15, o versículo 20, a Bíblia diz: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. A ideia que esse texto dá é que este pai nunca saía da janela. A ideia que o texto nos dá é que este pai nunca saía da porta. A ideia que esse texto nos dá é que este pai nunca saía da varanda. A ideia que esse texto nos dá é que este pai, todos os dias, ele caminhava até a cerca, debruçava-se sobre a porteira, olhava para o caminho, mas no seu coração, queridos, ardia esta chama, a chama deste objetivo. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Aleluia, aleluia. É culto de ensino, mas debaixo da autoridade de Deus eu vou lhe dizer algo. Sabe por que Deus te trouxe aqui esta noite? Para ressuscitar alguns sonhos que já morreram na tua vida. Deus te trouxe aqui esta noite para ressuscitar sonhos que já morreram na tua história. Deus te trouxe aqui esta noite para afirmar-lhe que as promessas que Ele tem te feito, nenhuma delas Ele se esqueceu. Ele vai cumpri-las em nome de Jesus. E só quem sonha toma as atitudes que este pai tomou. Qual? E eu já encerro. Ele comprou uma roupa nova, sapatos novos, confeccionou um anel de ouro, chamou um dos seus criados e disse: ei, vai até o curral, observe qual o melhor novilho que temos, coloque-o no confinamento e comece a cevá-lo. Pode ser que quando alguém chegasse na casa do pai do filho pródigo, lhe perguntasse: ei, comprou uma roupa nova por quê? Ei, comprou sapatos novos por quê? Ei, comprou um anel de ouro por quê? Ei, está mandando fazer, está mandando cevar um novilho por quê? Pode ser que alguém lhe pergunte: pastor José Alves está construindo um novo templo, por quê? A resposta é só uma: porque vai ter festa na minha casa. Porque vai ter festa na minha casa. Porque vai ter festa na minha família. Eu tenho um sonho, Deus tem me dado um sonho, e esse sonho vai se realizar.
Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, já encerrando. Mas antes de orar para o encerramento, eu tenho uma palavra profética de Deus para a tua vida. Levante a mão para receber em nome do Senhor Jesus. Sabe qual é? Assim diz o Senhor: comece a preparar o ambiente, comece a preparar a casa, comece a preparar o ambiente, comece a preparar a casa, porque a partir de hoje vai ter festa na tua casa, vai ter festa na tua família. A tua história não vai terminar em fracasso, a tua história não vai terminar em derrota, a tua história não vai terminar em falência, a tua história vai terminar em cânticos de júbilo e de celebração, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar, queridos. Deus está aqui neste lugar, e nós já sentimos a sua presença envolvendo-nos aqui esta noite. Aleluia, oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, somos gratos a Ti, ó Senhor Jesus, por esta palavra. Não era esta, ó Senhor, que a priori estava em meu coração. No entanto, ó Senhor Jesus, disponibilizei-me a ser guiado por Ti, ó Deus. E acredito que o Senhor falou de maneira poderosa, copiosa, tremenda e espetacular aos corações daqueles que aqui estão, ó Senhor Jesus, na Tua casa, no lugar, ó Senhor Jesus, onde está o Teu nome, no lugar onde manifesta-se a Sua glória, no lugar onde estão fixos os Teus olhos e o Teu coração todos os dias, como também atentos os Teus ouvidos à oração, ó Senhor Jesus, que se realiza neste lugar. Que possamos voltar para as nossas casas fortalecidos, robustecidos, fortificados, ó Senhor Jesus, por mais uma vez ouvirmos a Sua voz. Que a Tua boa mão esteja sobre os Teus filhos, sobre o nosso pastor presidente, pastor José Alves, sobre o corpo ministerial desta igreja, sobre os membros deste campo, ó Senhor, abençoando-os, prosperando-os, pavimentando, ó Senhor Jesus, o caminho da vitória, abrindo-lhe as portas, ó Senhor, e confirmando as Tuas promessas. Por tudo, ó Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique o conselho da palavra do Senhor nosso Deus. Faça o melhor para quem você ama, faça o melhor para a sua igreja e faça o melhor para o seu pastor, em nome de Jesus. E eu sou grato pela oportunidade. Glória a Deus. Podeis assentar.